campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Saudações fraternas, caríssimos irmãos, do livro Bênção de Paz, da parceria Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel. Nós vamos fazer alguns breves comentários do capítulo 7, Encargos Pequeninos. O nosso irmão Emmanuel inspirou-se num pequeno trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 17, que diz assim: se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde o olfato? Emmanuel nos dá, então, o seguinte texto para as nossas reflexões de hoje. Se não acreditas no valor dos instrumentos e encargos diminutos, pensa num carro sem rodas, num piano sem teclas, num grande sistema de serviço elétrico sem o fio de condução da força. Não fossem as gotas d'água e a fonte não existiria. Recusasse a semente a própria segregação no solo e a terra se converteria em deserto. Não se resignasse a pedra com o próprio anonimato nos alicerces, e um edifício seguro jamais se colocaria de pé. Lembra-te da poção medicamentosa que te suprime a dor, do copo d'água pura que te dessedenta, do livro simples que baseia a cultura complexa, e jamais te digas inútil. Somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe, pode, verá a saber e a poder realizar grandes coisas. Qualquer subida exige passos e degraus. Assim também, nas ascensões do Espírito a que se refere o Evangelho do Senhor. Chegarás futuramente às culminâncias do serviço e da luz na esfera de ação direta do Cristo de Deus. Mas, para isso, é imprescindível que faças agora, tão bem quanto te seja possível, todo o bem que és capaz de fazer. Vamos refletir um pouquinho. Esse texto nos leva a pensar, meditar, porque todos nós gostaríamos de grandes feitos na nossa vida. Todos nós gostaríamos de sermos missionários, de podermos realizar grandes tarefas junto da humanidade, assim como o nosso próprio Francisco Cândido Xavier realizou durante os seus quase 80 anos de trabalho mediúnico na sua existência aqui conosco como Francisco Cândido Xavier. Mas nós nos esquecemos do custo, nós nos esquecemos do curso de aprendizado que vai nos capacitar a sermos um missionário em algum momento da nossa existência no porvir. Nós esquecemos que é através das pequeninas lições do dia a dia que nós vamos nos transformando em alguém melhor e capacitado para saltos mais altos, para tarefas mais complexas nos planos divinos. Nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma das explicações fabulosas
dos espíritos a Kardec que um general não vai mandar para a linha de frente um soldado despreparado, mas sim aqueles que treinaram e se capacitaram para tal. Imaginemos Deus confiar grandes tarefas para mãos que certamente não estão aptas à missão, ao trabalho necessário. Então tudo começa do pequenino, do infinitesimal. É cuidar de não jogar lixinho na rua. É uma coisa muito simples, ninguém está vendo, mas eu já começo a não colocar lixinho na rua por ter uma consciência, não só de que o lixo enfeia as nossas cidades, mas também uma consciência ecológica, que isso vai fazer mal, vai entupir bueiro, mais adiante pode dar problemas de alagamentos nas casas, pobres, a maioria das vezes, mas na casa do próximo e talvez até na minha também. É dar um bom dia, é distribuir sorrisos, ser otimista, ter sempre uma palavra de encorajamento, poder ser aquele que constrói pontes e não muros entre as pessoas. Ser aquela pessoa que trabalha para a concórdia, para a harmonia dos ambientes em que vive, mesmo que ninguém esteja percebendo, mas que possa fazer uma prece e pedir para Deus para que aquele ambiente de trabalho, por exemplo, possa se iluminar. Então são essas pequeninas coisas que o trabalhador espírita comum, como todos nós o somos chamados a realizar no nosso dia a dia. Paz no trânsito, paz em casa, paz no trabalho, paz no meio da sociedade. Evitar palavras chulas, evitar coisas degradantes, vícios de linguagem, vícios químicos. Às vezes nós nos queixamos da criminalidade, mas quando nós adquirimos alguma coisa pirata, quando nós fumamos um baseadinho achando, isso não vai fazer mal, de vez em quando eu controlo. Tudo isso está alimentando a indústria do crime, que depois bate às nossas portas e destrói as nossas famílias. Então é muito bom podermos ver, ler novamente, meditar a respeito desse texto, que é curto, mas nos faz refletir bastante, muito. Lembrando aqui, então, a última frase: é imprescindível que faças agora, tão bem quanto te seja possível, todo o bem que és capaz de fazer. Pensemos nisso, trabalhemos nisso. Vamos fazer com que o bem seja algo automático na nossa vida, que faz parte da nossa consciência, da nossa iniciativa, que nós não precisemos pensar para fazer o bem. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine sempre, em todos os caminhos. Muito obrigado. Até a próxima. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site